Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A fisioterapia é uma área que possui grande variedade de especializações, tais como respiratória, motora e até oncológica. Há uma delas que tem recebido bastante atenção por parte dos profissionais, pela capacidade de alcançar com maior rapidez os efeitos desejados. É a fisioterapia aquática, também conhecida como hidroterapia. Sua realização consiste em utilizar técnicas da fisioterapia comum, adaptadas ao contexto aquático. É uma espécie de medicina natural que tem como um dos objetivos intervir de maneira não farmacológica. É uma excelente opção não apenas para tratar casos de pós-operatório, como para evitar a própria cirurgia. Para falar sobre o tema, convidamos o professor doutor da UEL, Jefferson Rosa Cardoso, e a fisioterapeuta Karen Obara, doutoranda em Educação Física. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Karen, como vai? Tudo bem, tranquilo? Olá, tudo bem, Marcelo? Obrigada pelo convite, boa noite. Professor, vou começar com o professor. Primeiro explica pra gente do que se trata a fisioterapia aquática. Bom, fisioterapia aquática é um procedimento que o fisioterapeuta utiliza para tratar os seus pacientes com distúrbios musculoesqueléticos, neurológicos, respiratórios ou mesmo infantil. E é um conjunto de exercícios que são feitos específicos para esses tipos de pacientes. Um local, um ambiente controlado, como temperatura, altura da lâmina d'água e com acesso, e que o atendimento também ele é voltado para o problema, para o que a pessoa tem. Então há uma avaliação, como o fisioterapeuta faz, inicial, e a gente coloca os objetivos e a gente entende que a fisioterapia aquática, no caso, se for o caso, ela é aplicada. Então, basicamente, essa em linhas gerais é a definição. Cara, o que te fez como fisioterapia também a trabalhar com isso, com fisioterapia aquática? E pesquisar, né? Não só trabalhar. Isso que eu ia falar. O professor Jefferson é uma inspiração, né, para mim e para muitos outros alunos, porque durante a graduação é ele quem apresenta para nós, alunos, o que é fisioterapia aquática. Ele que traz a prática. Então, é um ambiente já propício para você se apaixonar pelo contexto da água, né? E o que mais me chama a atenção é a pesquisa. Gosto de pesquisar. O que o resultado da água traz de melhor, de diferente, que X tratamento, que Y terapia. Então, o que mais me encanta é o somatório da prática da água junto com a pesquisa. Senhora, vamos falar, como é que, então, você disse que tem condições da piscina. Vamos começar explicando isso. A piscina tem que ser como para que se possa fazer fisioterapia aquática? Bom, fisioterapia aquática, ela é feita em uma piscina, ela não precisa ser desenhada de forma especial. Ela precisa ter esse ambiente comum de piscina, mas ela precisa ter temperatura adequada e altura da lâmina d'água também adequada. A temperatura a gente espera encontrar para um exercício a 32, 33 graus. De 32, 32,5. 32,5 você não vai errar. E a altura é de 1,20 m. Então você imagina assim, nós temos na população adulta que a gente atende, por exemplo, uma média de 1,70 m. A 1,20 m, uma média de 1,65 m, 1,70 m. A 1,20 m significa que ela vai estar sobrando, né, da mama para cima, ela vai estar livre. Ou seja, essas duas condições, a temperatura e a altura, mesmo que a pessoa tenha medo, já é o suficiente. A pessoa não precisa saber nadar, porque os exercícios não necessariamente ele vai mergulhar. E é óbvio que se tiver um espaço adequado, porque piscinas de residenciais de 4x8, por exemplo, é possível? É possível, desde que tenha uma acessibilidade, desde que tenha temperatura e desde que tenha, na verdade, a altura de lâmina d'água. A lâmina d'água faz total diferença na resposta do exercício. Cara, ele falou da questão do medo, né? Tem muita gente que chega para fazer isso e fala, não, tenho pavor, não sei nadar, vou afogar aqui. Tem muita gente? Tem. E, na verdade, durante a avaliação, a pergunta principal é essa: você tem medo da água? Porque é necessário a gente entender a história do paciente nesse sentido e tranquilizá-lo. Então, assim,
desde que a gente respeite o limite do paciente, levá-lo para o ambiente da piscina e ele entender que essa questão da altura da lâmina d'água, ela é segura, ele está em pé, ele não vai necessariamente afundar e mergulhar, porque ele vai estar em total controle do corpo dele, né? A água vai estar batendo aqui nessa região do tórax. Então, essa é uma questão de diálogo, de mostrar e respeitar. Então, o paciente entrou na água, ele é um paciente que, né, relatou que sente algum certo medo. E respeitar. Ele acostumou, entendeu, está seguro, ótimo. Caso contrário, a gente respeita e nós libera temos o paciente. se puder complementar. Pode complementar, professor. Nós temos casos assim, o paciente, a avaliação é feita, ele é agendada, é realizada e ele fala, não tenho medo. Aí ele chega no ambiente, aí ele olha aquela imensidão na frente dele, aquela vastidão, né, aquela quantidade de água na piscina, que não é uma piscina de 18 metros por 12 metros. Então não é uma piscina pequena, é de 18 por 12. E a hora que ele entra na água e ele começa a ter um tremor, o rosto, eu falei assim, tá com medo? Olha, eu falei lá que eu não tinha medo, mas eu tenho medo, eu queria garantir a vaga. Tem, às vezes, aconteceu recentemente, a pessoa foi, fez a avaliação, falou que não tinha medo. Na hora que ela entrou, ela não durou as 3 sessões. Eu falei, eu não vou mais vir. Então as pessoas desistem, porque no fundo elas têm um medo, só que elas acharam que andar, que fazer exercício, não ia. Tem que deitar, tem um momento que tem que deitar, uma boia no pescoço, com um flutuador debaixo do joelho. Aí você não dou conta. Se você não conseguir andar sem medo ou deitar sem nenhum tipo de problema, você não aproveita todos os benefícios dos exercícios que a gente pode estar executando. E as pessoas acabam desistindo porque ela vê que ela não falou toda a história para a gente e a gente vai entender porque quando era menor, aí afogou, então... Mas, por outro lado, tem vitória. Tem gente que sai de lá, inclusive, já quer aprender a nadar. A maioria, né? A grande maioria. É? Com certeza. Agora, essa fisioterapia, ela é individualizada, é isso? Conta pra gente. Todo começo de exercício, independente se o paciente é musculoesquelético, neurológico ou respiratório, ou criança, a gente faz um planejamento de uma sequência de exercícios de 45 minutos. Ele é pontual para a pessoa. Então a gente não repete o exercício entre as pessoas. A gente tem uma sequência, tem uma lógica biomecânica que a gente segue, uma lógica da própria doença, do curso da doença, da fisiologia do exercício, a gente coloca tudo junto para montar uma sequência. Tanto que a todo momento a gente tem que reavaliar, entender se houve um processo de melhora ou um ganho naquela avaliação inicial para a gente mudar os exercícios. Então a gente tem que ficar atento à evolução das terapias, das sessões, para que a gente consiga fazer novos exercícios, e tanto novos ou aumentar a intensidade, a carga, modificar a exigência do exercício, entendeu? Então a gente tem que ficar atento. Então não é uma coisa estática, que a pessoa vai entrar e fazer X sessões e ser igual, ela vai mudar. Uma coisa importante de pontuar é que é um terapeuta para um paciente. Então, é montado toda essa sessão, mas o paciente fica com o seu fisioterapeuta. É uma sessão individualizada mesmo, em todos os sentidos. Então, esse negócio, por exemplo, de medo de piscina, tem alguém ali do lado. Não, tem mais que alguém, porque assim, os alunos, que são os grandes protagonistas, né, do sucesso dos exercícios lá no HU, eles têm os mais novos que vão fazer estágio de observação. Então, sou eu que estou no comando ali com eles e mais meus alunos da pós-graduação, mas aí nós temos os residentes também fazem parte lá, fazem um atendimento da neurologia, da musculoesquelético, da pediatria, da ortopedia e pediatria, mas também tem alunos que vão do primeiro, segundo, terceiro ano fazer a observação. Então, eles, educacionalmente falando, também há mais pessoas observando. Então, o paciente não pode ter medo, porque além de ter, não é só o terapeuta. A terapia ocorre entre os dois.
o responsável do último ano ou o residente, mas também tem gente observando, então quer dizer, ele tem aonde se segurar se acontecer alguma coisa. Professor, nós temos um vídeo que o professor Jefferson trouxe para a gente, que é da piscina de fisioterapia aquática do HU. Exato. Né? Aliás, o primeiro, comparativamente ao que se tem no mundo, essa piscina você diria que é o quê? Olha, é óbvio que falar da nossa casa é meio... Mas você que conhece... Eu conheço alguns centros na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm, às vezes, piscinas que são montadas com fluxo d'água, com esteiras, mas são coisas pequenas, porque são caras, então são pontuais. Na Europa, não, já é mais voltada para piscinas maiores, mais comunitárias. Agora, com essas condições que nós temos aqui, ela é uma piscina única em tamanho, em características que ela possui lá dentro, a divisão dela. Se eu puder falar da divisão, nós temos 2 raias, nós temos uma piscina para criança, que a lâmina d'água, a altura da lâmina é importante, a gente deixa em 50 centímetros, ou seja, a criança não faz na piscina de adulto. A piscina de adulto propriamente dito para o atendimento, e uma piscina uma parte da piscina que é de 2,20 metros. Esse 2,20 metros é que a pessoa possa correr sem tocar o solo. Isso tem um nome, chama Deep Running, ou seja, corrida em água profunda. É bastante diferente, né? Quem não viu fala, como é possível isso? Como é possível isso? E é possível. E é possível, toda desenhada. Então, quer dizer, com essas características, a criança integrada com o adulto, a raia, se a pessoa precisar nadar, ou correr, ou apenas caminhar, e uma outra corrida sem tocar o solo, também é algo que é único, é especial, né? Eu já vi piscinas que combinam um pouco da parte funda e um pouco da parte rasa, mas com essas divisões claras lá dentro, tanto que no vídeo vocês podem ver que as pessoas horas estão caminhando, horas estão fazendo exercícios de alongamento, tem lugares específicos para hora de fazer exercício de resistência, uma hora a pessoa está fazendo exercício de pliometria para atleta, por exemplo, ou alguma lesão ortopédica. Então no vídeo ele é bem claro porque dá para você ver a dimensão das possibilidades dos exercícios, né? Como vocês podem ver. Essa piscina teve um investimento interessante, né? Conta pra gente. Ela começou com um projeto há 16 anos atrás, ainda era do governo Requião, e o primeiro momento do governo Requião, nós escrevemos um projeto aqui na universidade, mandamos para o governo liberou, aí não deu dinheiro. No segundo mandato dele, aí a gente conseguiu avançar bastante na obra, e só na sequência, no terceiro governo, que foi o Richa, que foi inaugurado. Ou seja, a piscina levou 7 anos para ser inaugurada, hoje ela tem 10 anos, 11 anos, e aí no final ainda a universidade, com o dinheiro do governo do estado, não foi o suficiente para finalizar, a universidade ainda retirou uma parte da sua verba para finalizar a obra. Aliás, cara, conta um pouco dessa pesquisa, né, que você está desenvolvendo no doutorado. Conta um pouco para a gente saber do que se trata. Bom, a proposta, né, do meu doutorado é fazer uma pesquisa bibliométrica e epidemiológica que envolva a fisioterapia aquática. Ou seja, entender o que no mundo, vamos pensar no mundo já, a gente já fez um estudo nacional bibliométrico de quantos estudos existem com fisioterapia aquática, em que áreas, para quais tipos de pacientes. Mas agora a gente vai abranger, né, mundialmente falando, as pesquisas que existem com fisioterapia aquática no mundo. Quantas tem? Quais são os pacientes mais abordados? Que tipos de exercícios são mais comumente feitos e realizados? Então essa seria uma parte, né, fazer essa parte de entender a quantidade. Agora, a parte epidemiológica, ela já envolve um pouquinho mais a questão de qualidade de pesquisa. Então, assim, no mundo científico, a gente encontra muitos trabalhos excelentes, mas também encontramos alguns trabalhos pobremente na parte de método científico. Então, a parte de epidemiologia, ela vem para a gente buscar os estudos que existem e dentro deles afunilar. Olha, esses estudos, eles têm um método excelente, eles são adequados. Esses aqui não tanto, esses aqui são ruins, porque isso é importante. A gente precisa
falar para as pessoas que pesquisas são boas, que pesquisas podem ser usadas na prática clínica. Então, um exemplo, um fisioterapeuta que ele não é pesquisador, ele só é um fisioterapeuta clínico. Ele quer buscar, ele recebeu um paciente, ele tem uma dúvida. Qual será que é o melhor tratamento, a melhor terapia para esse meu paciente? Ele vai lá buscar na pesquisa científica, que artigos existem sobre esse tipo de paciente. Então, se ele pega um artigo muito ruim, aí fica difícil para a prática clínica, ele vai aplicar um método que talvez não fosse o mais adequado. Então, essa parte epidemiológica do meu trabalho é realmente mostrar, né, para o mundo, olha, esses estudos que tem aqui, esses são bons, eles são excelentes, esses são médios, esses aqui vamos descartar. Então, é um trabalho amplo e que demanda tempo, mas que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Aliás, ela falou isso, tem muito, professor, já tem muito doutor em fisioterapia aquática no Brasil ou são poucos? Aliás, essa especialidade existe há quanto tempo? Isso. A especialidade, se eu não me engano, tem 7 ou 8 anos. Ela foi aprovada pelo COFITO, pelo Conselho Federal de Fisioterapia Aquática. Ela é em setembro que ela faz aniversário e nós temos cerca de 100, 200, eu não sei precisar o número de especialistas. Eles fazem a prova de especialidade pelo Conselho Federal. E existe essa associação, se chama Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. É óbvio que nós temos muito mais praticantes, muito mais fisioterapeutas praticando a fisioterapia aquática do que esses fisioterapeutas especialistas, né? Por exemplo, agora em novembro nós vamos ter uma prova, novamente, para ver quem é que vai ser o especialista nisso aí, na especialidade, na fisioterapia aquática. Então, assim, a prova do conselho é uma coisa, e você ficar especialista. Especializações lato sensu é uma outra possibilidade, inclusive uma das mais antigas é em Recife, com o fisioterapeuta Rogério Antunes, e também há possibilidades do stricto sensu, de eu formar pessoas com mestrado e doutorado, cujos projetos foram desenvolvidos com exercício aquático, com fisioterapia aquática. Então a gente tem esses 3 rolos, o especialista do conselho, o especialista lato sensu e o mestrando ou o doutorando que realizaram. Só para te dar um exemplo, o meu doutorado, que foi há quase 20 anos, há um pouco mais de 20 anos, foi com fisioterapia aquática. Então o meu doutorado, ele é 100% fisioterapia aquática para pessoas com artrite reumatoide. E, aliás, já vamos falar disso daqui a pouco, quais são as indicações, mas antes o seguinte, o fisioterapeuta que é só graduado, ele está habilitado a fazer fisioterapia aquática ou não? O que ele precisa? Aí depende da formação do curso dele. Na UEL, sim. Se o primeiro... Na UEL tem a disciplina? Tem a disciplina específica, eu sou responsável. Tem a disciplina, tem muita prática, caso ele, tanto da disciplina como extradisciplina, extracurricular. Com projetos de extensão, projetos de pesquisa. Agora, se a universidade, das mais de 600 que existem no país, uma universidade não oferecer a disciplina que existe, eu acho um pouco difícil e arriscado esse fisioterapeuta fazer o uso do exercício aquático sem ter tido formação, na sua pergunta, na graduação. Por isso que ele deveria ou se pensar em se associar à Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, a ABFA, ou fazer uma especialização lato sensu, ou procurar ajuda com outros profissionais, né? Então, é um pouco temeroso, né, porque as regras mecânicas, as regras fisiológicas, as regras da própria piscina, você viu que nós estamos falando da piscina desde, né, no primeiro bloco nós falamos algumas características. Eu tenho que saber tudo isso. Porque a temperatura influencia no exercício, o tipo de exercício influencia no que você tem como característica da doença, então isso é uma coisa importante. Você tem que saber o que a pessoa tem e se o exercício vai ser beneficiado ou não vai ser beneficiado. Você imagina se isso sem informação? Não dá certo. Aliás, vamos lá, você falou de artrite reumatoide, é uma das indicações aí. Mas quais são as outras? Ou são muitas? Elas são muitas. E eu vou falar, por exemplo, no quadro, quando a pessoa tem uma classificação ortopédica, eu vou dizer que a grande maioria é indicada por lesões ortopédicas e de esporte.
As neurológicas também são indicadas, isso é muito comum. As crianças com doenças neurológicas e com doenças respiratórias, então isso é algo que também a gente tem essa experiência com projetos lá no HU. E a saúde da mulher também há uma grande possibilidade. A gente desenvolve trabalho lá, outra professora desenvolve com saúde da mulher lá na água. Temos residentes também que atuam um período lá na piscina. Então, as doenças reumáticas, a artrite reumatoide é uma doença reumática. Então, a osteoartrite de joelho, de quadril, muito frequente na nossa população. Não é? Então, a osteoartrite, a artrite reumatoide das doenças reumáticas, nas ortopédicas, as lesões de membros inferiores, as artroplastias de quadril, lesões de cruzado anterior, entorse de tornozelos, a dor lombar, as doenças respiratórias, as crianças com DPOC, ou as crianças com paralisia cerebral, e assim por diante. Eu acho que são exemplos. Uma proposta da própria Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática é trazer para a população, e também importante, isso que a Karen falou sobre o projeto dela de doutorado, é também servir como base para a saúde pública, né? Para os gestores de saúde pública entender que há, de fato, uma literatura que fortemente indica e que é suficientemente robusta para que os exercícios aquáticos entrem no próprio sistema de saúde, como prevenção. Os exercícios na forma de prevenção. Prevenção para diabetes, prevenção para hipertensão, prevenção para as doenças crônicas. E isso vai partir provavelmente da própria Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Então, nós estamos acostumados a receber as pessoas com a lesão, com a doença. Mas a fisioterapia aquática ela pode servir como forma preventiva de fazer exercício inicial ali, para depois também combinar com um profissional de educação física e passar isso para a hidroginástica, por exemplo. Ô, Karen, e é demorado? Demora muito a pessoa que chega lá? Claro que há problemas que são mais graves, tal, mas porque todo mundo que vai fazer fisioterapia quer resultado. Muitos querem resultado muito rápido. Como é que funciona isso com a fisioterapia aquática? Existe um plano de tratamento, né? E claro que depende do caso do paciente. Então, existem diversos casos. Vamos dar um caso ali da minha mãe, por exemplo, que fez uma cirurgia de hernia de disco. Então, foi indicado sim, a fisioterapia aquática. A hernia de disco é um exemplo ótimo para a gente dar aqui. Ela pode ser usada como um tratamento conservador, sem a cirurgia, né? A fisioquática ela vai entrar para melhorar todos os sintomas. Ou então no pós-operatório mesmo, que é o que o professor já atendeu bastante. Então, ele atendeu minha mãe, foram mais ou menos umas 15 sessões, né? Então, assim, não dá para dizer demorada, muita dor, rápido. é isso? Nossa, ela estava com muita dor. Então, o resultado foi excelente. Então, o plano de quantas sessões serão realizadas depende muito de caso a caso. Mas uma média, dá para dar uma média de umas 15 sessões? Não, eu acho que não arriscaria falar sobre média, não. Eu arriscaria dizer o seguinte, que nós temos que e ver se os objetivos estão sendo alcançados. Por isso que a gente foca também, a pessoa está sempre respondendo um questionário, fazendo um teste de performance, para a gente entender se aquele número de sessões está sendo produtivo, está sendo interessante para que ela modifique o estado dela. É que às vezes é meio perigoso falar por sessões, porque às vezes o convênio paga 10 sessões, mas às vezes a gente, com 2 sessões a gente resolve, e com 18 sessões a gente não melhorou ainda. Então a cronicidade, os casos são muito relativos, né? Então eu não arriscaria dizer um número. Uma assim, média, né? Professor, tem muitas especialidades na fisioterapia, né? E uma delas é a fisioterapia aquática. E aí, uma é melhor que a outra, tem conflito, como é que se pode lidar com todas essas técnicas, vamos dizer assim? Não deveríamos ter conflito, porque você imagina assim, a grande vantagem da água é você poder atender um paciente numa fase mais aguda, subaguda, com procedimentos que fora talvez não sejam possíveis. Quando a pessoa avança para uma fase mais crônica, há condições de a gente fazer algumas coisas com o paciente, mas que o solo é superior a isso aí. Então, para cada caso a gente tem que olhar de forma diferenciada. Seria muito positivo se os fisioterapeutas que são
o especialista, ou que são os clínicos, ou não especialistas, né, mas são os clínicos que recebem os pacientes em suas clínicas, pudessem entender que a terapia aquática ela vem para agrupar, vem para somar os efeitos dos exercícios em benefício da saúde do paciente, da qualidade de vida, da saúde funcional, vamos chamar assim, da saúde funcional. Eu não vejo como a gente não fazer uma combinação entre exercício de solo e água. É algo que isso já foi motivo de muitas pesquisas, continua sendo motivo de pesquisas, e a única pessoa que está ganhando é o próprio paciente. É óbvio que nós temos que dosar, não é? Isso aí. Por exemplo, tem alguns momentos que o exercício aquático ele deixa de ser benéfico para o paciente, como por exemplo, o paciente atleta que estava com uma lesão inicial, vamos chamar de aguda ou subaguda, e aí ele já está trotando, está correndo fora. Não adianta eu ficar fazendo exercício de resistência dentro d'água, porque eu não vou ganhar. Na água não me dá essa condição, porque pela redução da gravidade. Eu preciso da gravidade. Então, para que eu vou ficar segurando o paciente dentro d'água, sabendo que o solo é superior à água para essa habilidade específica de ganho de força? Então, nós temos que dosar e equilibrar. E se a gente puder combinar, eu sou adepto dessa combinação, mas tem paciente que eu só quero fazer exercício na água. Então, onde vai do começo ao fim? Na água. Então também tem essas possibilidades. Menor, mas existem. Mas aí eu tenho que ter pé no chão com a avaliação sempre correta, sempre sistematizada, para saber que é hora de dar a alta e hora de finalizar isso aí. Só deixa eu dar um exemplo que a Karen deu aqui. Como é que é? Você estava com torcicolo. Isso. E foi para a fisioterapia aquática. Uhum. E aí, como é que a fisioterapia, Tato, como é que são exercícios ali no pescoço? Como é que se faz isso? A grande parte da sessão, por envolver, né, a cervical, o pescoço, ela é feita a pessoa deitada na água. Então, assim, uma boa parte foi sentada, com algumas terapias manuais, mas eu também precisei deitar, né? Aí tem o uso de boias. Então, dentro da água existem possibilidades diversas de exercícios, sentados, em pé, caminhando, parado, deitado, com o uso dos flutuadores. Então, numa sessão, né, o professor fez todos esses posicionamentos e com uma sessão eu já saí sem dor e não precisei... Aliviou mesmo? Aliviou muito rápido, porque a piscina traz isso, né? A temperatura da água é uma água aquecida, então ela já melhora essa questão do relaxamento para liberar a musculatura que está com aquele torcicolo. Então... Aliás, falou o professor, o time do Londrina Esporte Clube de Futebol passa por fisioterapia aquática também. Na verdade, eles passam por avaliação lá no laboratório de pesquisa. Isso é algo mais que se tem lá. É a avaliação isocinética, que se chama. A avaliação isocinética. E desde quando o aparelho chegou aqui no laboratório, os fisioterapeutas e mais a diretoria levam os pacientes lá os atletas, para fazer o tratamento. Alguns atletas, nesse tempo de parceria, de 10 anos, goleiros, zagueiro, eu lembro de goleiro, eu lembro de zagueiro, ele falou assim, olha, vamos acrescentar não só o atendimento do clube, mas vamos acrescentar em alguns casos o exercício na água, principalmente os exercícios pliométricos, os exercícios de resistência, os exercícios dinâmicos, os aeróbios, que ainda eram um pouco dolorosos para ser feito em campo, em gramado e na própria clínica lá do Londrina, mas também para fazer na água, né? Então... A resposta? A resposta é muito interessante, porque nós temos a avaliação no laboratório de pesquisa, em solo, e nós temos a piscina para a gente fazer essa combinação. Eu proponho, mas eu avalio. Então eu tenho a resposta imediata se aquilo que foi feito, o resultado foi efetivo ou não. Para quem não sabe, lá no HU o atendimento não é pago, né? É isso. O atendimento na piscina é gratuito, faz parte do hospital universitário, do atendimento dos ambulatórios. É como se fosse um ambulatório do hospital universitário, ao lado do Hemocentro, e ali os atendimentos são feitos são agendados, as avaliações, tem uma lista de espera, eu e os meus alunos, a gente acaba escolhendo juntos, fazendo uma triagem, e os pacientes vão
e vão como se fosse por ambulatório, e é totalmente gratuito. Tem idade mínima e máximo? Não tem isso para fisioterapia aquática? Olha, crianças... Até semana passada, nós estávamos atendendo uma criança com 6 meses de idade. Ela nasceu com uma deformidade que se chama artrogripose. Então, é deformadas as articulações de ombro, de quadril, de perna e de pé. E essa criança era atendida. Eu coloco, assim, como clínico, eu vou dizer que a partir dos 2 anos. E idade maior não tem. Tivemos esse ano um paciente com 92 anos, 93 anos. Então, esse ano, nós tivemos uma criança com 6 meses e nós tivemos um senhor com 93 anos, um médico com 93 anos. Eu vou fazer essa pergunta para cá, só para ninguém confundir. Não é hidroginástica, que tem gente que fala, eu já faço isso, é hidroginástica, não tem nada a ver com hidroginástica. Não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. A hidroginástica, quem que faz? Não é o fisioterapeuta, né? Não, a hidroginástica ela vem com uma proposta, assim, de uma atividade física e o educador físico pode aplicar somente alguém treinado. A fisioterapia aquática é uma especialidade, né? Então elas são coisas distintas e não se podem ser confundidas. Nem para o mesmo objetivo, né, professor? A hidroginástica não alivia a dor, não é isso? Assim, o profissional de educação física, ele é o responsável com disciplinas de hidroginástica, de natação, de esportes aquáticos de modo geral, na grade curricular. O fisioterapeuta com a especialidade, com a fisioterapia aquática. Então, eles têm formações dentro do próprio ambiente, né, curricular. Agora, a hidroginástica ela tem um foco muito também no exercício aeróbio. Então eles fazem uma sequência de exercícios aeróbios com música e o condicionamento aeróbio ele é algo faz extraordinário, bem para a saúde. Faz muito bem para a saúde. Então isso é uma coisa muito interessante. Mas não lá na piscina do Gaúcho, não vai ser feito. Não vai ser feito porque nós não temos formação e porque a temperatura da água não ajuda. Não pode ser a mesma temperatura. A temperatura para uma hidroginástica ela tem que ser mais baixa. Então tem que ter em torno de 29, 30 graus para um exercício aeróbio. Ele precisa trocar calor. A pessoa ganha calor na hora de fazer o exercício extenuante, como é o exercício aeróbio, e ele precisa trocar calor. Se a temperatura estiver muito alta, 32, ela está mais próxima da temperatura corporal. Então não é interessante para quem faz hidroginástica ter uma piscina quente. Não é? Nós não. A gente vai, conversa, levanta, sobe. A gente também aplica exercícios aeróbios. Por exemplo, lá na piscina na parte da piscina onde tem a corrida sem tocar o solo, esse momento ali não tem o aquecedor, um aquecedor específico para ela. Então a temperatura é um pouco mais baixa, propositalmente, para fazer o exercício aeróbio de correr ali, sem tocar o solo, ali a temperatura é mais baixa, para que exatamente isso, para que a pessoa não tenha se sinta fadigado antes do tempo dele atingir o objetivo do exercício. Então, grande resumo, a hidroginástica ela é um condicionamento, ela não trata, ela não é um tratamento. A fisioterapia aquática é um tratamento. Essa é a grande diferença entre as duas coisas. Quais os contatos para quem quer que precisa, inclusive, procura quem, faz o quê? Nós temos o telefone no laboratório de pesquisa lá, que é 3371-2728. O e-mail e as redes sociais estão no final do vídeo, vocês vão ver no final do vídeo, que tem lá o meu e-mail, se a pessoa quiser escrever o e-mail, e também tem as redes sociais no Instagram e no próprio YouTube. Professor Dr. Jefferson Rosa Cardoso, Karen Obara, muito obrigado por todas essas informações, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado pela possibilidade de estar divulgando para nossa comunidade o que o HU faz, né, como um ambulatório a mais de subespecialidades. Né? Muito obrigado. Muito bem. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.